Bem brabo, hein? Fala galera, antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos chegar a 1000 inscritos. Se quiser trocar uma ideia ao vivo com nós aqui, com a galera aqui da live, tá lotado, chega mais, o link vai estar na descrição. Bora, porque o vídeo vai começar absurdamente. Então voltando nesse aqui, todo mundo votou nesse, vamos reagir a esse. Galera aqui da live votou e mandaram vários vídeos aqui, a gente foi votando qual que era o melhor pra gente ver. A galera votou nesse, então vamos assistir. E não se esquece. Vem pro time, vem pro time. Vem, só aqui ó. Vem assistir a gente ao vivo. E bora. Hoje estou estreando uma série nova de vídeos aqui no Vogalizando sobre grandes roubos da história. Os maiores larápios da história. Eu nunca assisti esse vídeo, então react da hora, viu? É hora da vinheta e de saber por quais deles a gente vai começar. Solta a vinheta. É bom, né? Eu mandei soltar a vinheta, o cara soltou a vinheta. O primeiro da lista é um clássico. Na madrugada da quinta-feira, do dia 8 de agosto de 1963, um trem postal da empresa Royal Mail carregado com correspondências cheias de dinheiro fazia o caminho de Glasgow, na Escócia, até Londres, na Inglaterra, passando pelo condado de Buckinghamshire, quando foi parado numa ponte ferroviária perto da vila de Mentmore por uma gangue. A verdade seja dita. O dono do trem, o cara que tava dirigindo o trem tá no meio desse roubo. Certeza, não tem como parar um trem, mano. Pode colocar um carro na frente que o trem passa em cima. Então se colocar outro trem, sim, aí para. Mas não tem como parar um trem, velho. Não tem como. Um grupo de 15 homens que estavam ali para assaltar o trem. Os caras tinham se escondido numa fazenda isolada da região. E para fazer com que o trem parasse e eles conseguissem saquear os vagões, os caras usaram uma luva para cobrir o sinal verde do semáforo e alteraram o sinal vermelho para que ele acendesse. O maquinista, vendo o sinal vermelho, naturalmente parou o trem. E foi aí que ele foi atacado pela gangue, liderada por Bruce Reynolds, mas que contava... Bruce Reynolds? O Batman, não é? É o Batman. Nome do Batman. Bruce Wayne. Por isso que conseguiram roubar o trem, né? E parar o trem, logicamente. Com outros caras que tinham outras funções, como Ronnie Biggs, o maquinista substituto, Brian Field, informante advogado que arranjou a fazenda em que os caras estavam escondidos, Buster Edwards, uma das mentes pensantes por trás do roubo, Charles Wilson, o tesoureiro do assalto, a sua parte, entre outros membros que iam fazer outras funções, como parar e invadir o trem, desacoplar vagões, ficar de olho para ninguém bacar um engraçadinho e descarregar a mercadoria. A maior parte dos envolvidos era de origem simples e tinha trabalhos comuns fora do mundo do crime. Entraram no assalto para tentar mudar de vida. Vários eram pedreiros, mas o grupo tinha um comerciante, um cara que vivia de aposta, um barbeiro, um florista, muitos com antecedentes criminais, o que complicava a vida dos caras para melhorar a própria situação financeira. O que se carregava em trens postais eram correspondências de um país para o outro, mas era uma prática comum que se enviasse dinheiro nas cartas, para a família principalmente, o que era desencorajado pelo governo e pelas empresas de correspondência como a Royal Mail, já que a segurança dentro dos trens não era alta e eles circulavam por longos trechos durante a noite, onde podiam ser roubados com facilidade, caso parasse. Assim que pararam o trem, 8 membros da gangue invadiram a cabine para render o maquinista, deram uma camaçada de pau nele e o cara tomou um tiro na orelha. Jack Mills! Caralho, bagaçaram o cara na porrada, mano. Tadinho, não tem nada a ver com isso. Eu só amarro o cara, mano. Vocês estão em vários, amarra o cara pra que bater. Passou 2 dias no hospital e depois os caras seguiram pros vagões e anunciaram o assalto. Outros passageiros e funcionários que tentaram resistir também foram agredidos, mas relatos da época dizem que os assaltantes usaram mais violência do que era necessário. Os caras tinham machados, marretas, pés de cabra e armas de fogo, usando essas ferramentas principalmente pros arrombamentos das portas dos vagões. O Bruce Reynolds reservou meia hora para que o assalto fosse concluído e depois de descarregarem a grana e colocarem elas dentro de sacos postais, os caras entraram na
na caminhonete que levou eles até lá e fugiram para o esconderijo. No dia seguinte, os bancos que receberam essa grana começaram a calcular quanto dinheiro tinha sido roubado do trem, até que se chegou no valor de 2.600.000 libras, equivalente a mais de 70 milhões hoje, o que daria quase 500 milhões de reais. O roubo foi visto como um grande acontecimento pela mídia, na época o maior roubo da história do Reino Unido, e os jornais começaram Roubinho brabo, hein? E roubinho brabo, hein? a se referir a ele como assalto ao trem pagador, The Great Train Robbery. Tem até filme que fala dele. Mente, mas tu usar o Surfshark VPN. 2 roubinhos desses, os caras tinham ganhado na Mega da Virada. Tem gente que acha que VPN é só pra mudar tua localização e conseguir assistir filmes que não estão disponíveis no Brasil. O que realmente dá pra fazer. Às vezes um filme estreia primeiro nos Estados Unidos ou na Europa e aí tu só muda tua localização rapidinho e consegue assistir. Mas Surfshark VPN também é pra te manter seguro. Surfshark! Tem aqui na internet da gente mal intencionada e gente que já teve alguma incomodação. É através das redes de Wi-Fi que uma galera consegue acessar dados de outras pessoas e vender na Dark Web ou fazer alguma outra maldade. Mas assim que tu se conecta na Surfshark, uma rede privada só pra ti vai ser criada, continuando a te dar acesso àquela rede, mas te colocando uma espécie de capa de invisibilidade que faz com que ninguém te veja por lá. Aí tu consegue se conectar no Wi-Fi da academia, da faculdade, do trabalho, do restaurante. Só explicando, você fica invisível para pessoas que não precisam te procurar. Entendeu? Se você, Zezinho 1237, com avatar de anime no perfil, for fazer alguma sacanagem com alguém, é possível te achar. Não ache que você, dedinho de Cheetos, vai conseguir fazer caquinha na internet e sair livre, viu? Com o Surfshark. Onde for, sempre. Ou com qualquer outro negócio que mude VPN, não é só o Surfshark não. Se a pessoa que você fez caquinha entrar na justiça, eles quebram seu nananã e te acham. Fique atento, você não é tão macho igual você parece na frente da polícia. Igual você parece na internet, né? Vai. Não precisa se preocupar, fora que a Surfshark oferece planos que oferecem proteção de webcam, antivírus, alerta de vazamento de e-mail, cartão de crédito ou senhas e até o Alternative ID, onde é entregue um número de telefone e endereço de e-mail alternativo quando tu precisar fazer algum cadastro online, protegendo assim as tuas informações pessoais. Confere ali se tu prefere o Surfshark One ou o One Plus e aproveita para usar o cupom VOGALIZANDO para ganhar 4 meses extras. Tem link aqui na descrição, surfshark.com/vogalizando. E olha que se tu pagar experimentar por 30 dias e não gostar, os caras devolvem a tua grana. Surfshark roda em iOS, Android, Windows, Linux, com uma conta só. Tu loga em todos os teus dispositivos e o atendimento ao cliente dos caras está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode confiar no Surfshark, que é sucesso. Vamos seguir. Os membros da gangue se tornaram as figuras mais procuradas do Reino Unido. Mas eles não tinham ido longe. Continuaram escondidos naquela fazenda até que a poeira baixasse. Tinham provisões por algumas semanas e passaram os dias jogando banco imobiliário com dinheiro de verdade. É mole, cara. A polícia do condado de Buckinghamshire era muito pequena e não tinha recursos para fazer uma investigação completa. Por isso, a polícia de Londres, conhecida como Scotland Yard, foi chamada e montou uma operação que ia percorrer 48 km de área para todos os lados a partir de onde o trem foi roubado, o que englobava a fazenda onde estava ganho, que ficava a 43 km do local do assalto. Os assaltantes tinham um rádio onde eles conseguiam ouvir as chamadas da polícia. E quando ouviram uma denúncia de atividade suspeita na fazenda, os caras vazaram, deixando para trás a caminhonete, sacos de dinheiro e vestígios por toda a casa que ligava aquela fazenda ao assalto. O grupo se separou, mas as digitais que os caras deixaram nas peças dos jogos e em outros objetos da fazenda já foram suficientes para identificar alguns deles, incluindo o líder Bruce Reynolds, que já era um velho conhecido da Scotland Yard por outros crimes. Nos meses que se seguiram, os caras foram sendo localizados e presos.
Mas claro, alguns ainda ficaram foragidos por ano, como o próprio Reynolds, que só foi preso 4 anos depois em Torquay, na Inglaterra, depois de ter vivido no México, no Canadá e na França. O cara foi condenado a 25 anos de prisão e cumpriu pouco mais de 10. Vários deles foram julgados em 64. Ronnie Biggs foi preso por conta da digital dele ter sido identificada numa lata de molho de tomate. E depois o cara ainda fugiu da prisão, ficou fora da Inglaterra, 36 anos, vivendo inclusive no Rio de Janeiro. Mas em 2001, aos 72 anos de idade, ele foi preso de novo, depois de voltar para o Reino Unido. O roubo é lembrado até hoje como o maior assalto a trem da história e um dos maiores roubos do Reino Unido. E mesmo que tenha sido orquestrado por uma gangue inexperiente, permanece na cultura britânica como um grande acontecimento que parou o país por meses, até que os envolvidos fossem presos. O próximo foi o maior roubo-banco da história do Brasil. Exatos 42 anos depois do assalto ao trem pagador, no dia 8 de agosto de 2005, no Ceará, foi descoberto o roubo no Banco Central de Fortaleza, quando os funcionários do banco chegaram para trabalhar e viram que tinha um buraco no cofre e 3,5 milhões de toneladas de papel moeda faltando, totalizando 164 milhões de reais. Os caras acionaram a Polícia Federal e teve início uma das maiores investigações da história do Brasil. Viram que o buraco dava num túnel e o túnel dava numa empresa de fachada, um comércio de grama que os caras usavam para justificar a movimentação de caminhões que saíam com grandes quantidades de terra. A gente já contou essa história com detalhes completinhos no nosso último vídeo exclusivo para os membros do canal que assinaram o plano Vogalove de carteirinha. Aqui hoje é só um resumo. Então, se quiser ver o vídeo completo e os mais de 80 vídeos exclusivos que já tem por lá, é só para membro Vogalizando no YouTube, assinar o plano Vogalove de carteirinha e ser feliz. Vamos seguir. Ninguém desconfiou de nada. Os vizinhos da empresa de grama... Cara, por que eles não roubaram, pegaram a grana e foram pra mais longe? Ah, mas aí veio andando na estrada aquele monte de dinheiro, não sei o que. Mano, eles estavam numa galera. Mano, pega cada um, coloca um tanto no carro, blá 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 blá, vambora. Cada um vai pra um canto. Quem for preso foi. Divide por igual aqui todo mundo. Claro que o Bruce Wayne e o Batman tinham que ficar com mais, porque ele teve a ideia. Logicamente, teve a ideia, quem merece mais. Quebra cada um pra um lado e vai embora. Quem for preso foi, mas vai pra mais longe, pô. Ou se não, fica um dia ali nessa fazenda, outro dia em outra fazenda, outro dia em outra, e cada vez mais longe. Que o que acontecia lá era só trabalho de jardinagem mesmo. Mas, empenhados na missão de cavar aquele túnel, estavam mais de 30 homens, sendo o Antônio Jussivan Alves dos Santos, o alemão, o cérebro do grupo, que contava ainda com especialistas em escavação e engenheiros, como o Tatuzão e o Cabeçudo. No final, o túnel ficou com quase 80 metros de como o alemão, o cérebro do grupo, que contava ainda com especialistas em escavação e engenheiros, como o Tatuzão e o Cabeçudo. No final, o túnel ficou com quase 80 metros de comprimento e 70 centímetros de diâmetro. Ficava a 4 metros de profundidade. Passava por baixo de uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza. Ligava a empresa e o cofre. E levou quase 3 meses para ficar pronto, com os escavadores trabalhando em turnos. Os caras ainda precisavam evitar as fiações subterrâneas e as galerias de esgoto. Mas o cálculo foi preciso evitar até os sensores de movimento do cofre. E entre a noite de sexta-feira, dia 5 de agosto, e amanhã de domingo, dia 7, período em que o banquete está fechado, os caras aproveitaram. A prioridade deles era a nota de R$50, que na época não eram numeradas em sequência, o que facilitava a lavagem de dinheiro. E os caras foram na surdina, levando tudo até a empresa e usaram vans para tirar. Lembrando que todo mundo que participou desse assalto aí tá morto hoje. O dinheiro falhou, mas cada um que participou morreu. Tirar o dinheiro de lá. Só quero comentar alguns erros. O dono de uma transportadora comprou 10 carros de uma vez só e foi preso levando eles num caminhão cegonha carregando 6 milhões de reais roubados do Banco Central. A ideia era despachar esses carros do Brasil afora e espalhar o dinheiro, mas a Federal também achou uma impressão digital na empresa, um cartão telefônico no túnel e pouco a pouco alguns envolvidos foram sendo identificados. Mas de 100 foram presos. Em 2008 o alemão foi capturado, em 2009 foi o Tatuzão e com o tempo vários outros cúmplices e colaboradores foram sendo condenados. Não só morto ou
preso. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e pegaram penas que vão de 3 a 170 anos de prisão. Vários recorrentes foram absolvidos depois também. E a Polícia Federal estima que dos quase 165 milhões de reais, no máximo 60 milhões foram recuperados. Para finalizar, a gente vai falar do maior roubo de arte não resolvido da história. A 1h24 da manhã, do dia 18 de março de 1990, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, 13 obras de arte avaliadas em 500 milhões de dólares foram furtadas do Museu Isabella Stewart Gardner por 2 homens vestidos com uniformes policiais durante as celebrações do dia de São Patrício, o famoso St. Patrick's Day. Os caras estacionaram um carro na entrada lateral do museu e tocaram a campainha, dizendo estar respondendo a uma denúncia de perturbação da ordem no pátio interno do museu, e acreditando que eles eram de fato policiais e que algum maluco bêbado podia ter escalado a cerca e invadido o pátio, um dos guardas de plantão liberou a entrada dos policiais e logo já foi rendido junto com o outro guarda. Eles foram mobilizados com fita adesiva e levados para o porão do museu, onde foram algemados a alguns canos e receberam ameaças dos assaltantes dizendo que sabiam onde eles moravam e que se não chamasse a polícia, eles iam receber a recompensa dentro de um ano. Os assaltantes esperaram 13 minutos até ter certeza de que a polícia não tinha sido chamada, e depois disso passaram 81 minutos roubando as obras, apesar de provavelmente não terem grande conhecimento sobre arte, visto que eles deixaram para trás obras consideradas inestimáveis, como Rápido de Europa, levando embora obras que pareciam ser mais impressionantes, mas que na verdade valiam menos. Além disso, eles pareciam não se importar muito com a conservação das obras. Cortaram telas da Tempestade no Mar da Galileia e Uma Senhora e um Cavaleiro de Preto, do Rembrandt, das molduras originais. Um método de furto que causa danos impossíveis de serem restaurados. Fora essas, os caras ainda levaram o Concerto, do Johannes Vermeer, Paisagem com Obelisco, do Govert Flinck, 5 desenhos em papel, do Edgar Degas, o Autorretrato em Gravura, do Rembrandt, Chesterton, do Manet, um vaso chinês antigo da dinastia Shang e uma águia imperial francesa de bronze que era muito mais pesada e muito menos valiosa que várias das obras que foram deixadas para trás. A investigação do FBI ainda está ativa e já dura mais de 30 anos, mas depois de vários interrogatórios e pistas falsas até hoje, nenhuma obra foi recuperada ou sequer vista e nem a identidade dos assaltantes foi divulgada, apesar do FBI ter declarado em 2013 que identificou os caras, mas que já tinham morrido e por isso não tinha mais como abrir um processo e recuperar as obras roubadas. O testamento da Isabella Stewart Gardner, a fundadora do museu, estabeleceu que a coleção não devia ser alterada e nem reorganizada. Então, até hoje, as molduras vazias das obras ainda estão penduradas nas paredes do museu. Foi oferecida uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levassem essas obras a serem recuperadas. E ela ainda está de pé. Então, caso tu saiba de alguma coisa, avisa o FBI que essa grana vai estar te esperando. Então não esquece dos teus amigos aí do Vulgarizando a História. O vídeo de hoje fica por aqui, mas pode ter parte 2, parte 3 e por aí vai. Deixa aí nos comentários qual o roubo que tem que aparecer por aqui e qual deles merece um vídeo próprio também. Aproveita para seguir no Instagram e no TikTok, onde o Vulgarizando produz vídeos curtos de curiosidades históricas em geral. Das barras de ouro. Confere também o nosso material ali no Spotify. A gente tá postando os vídeos do canal por lá também e é lá que tá o podcast do Vulgarizando, num formato totalmente diferente, onde o Mark e eu vamos responder comentários da galera, comentar aqui algumas notícias da semana e até dar conselhos para alguns dos nossos seguidores. A gente ainda tem um outro canal aqui no YouTube, o Story Cinema, onde a gente fala sobre isso aí mesmo, filmes e séries que falam sobre história. E se quiser ainda mais conteúdo, vira no vídeo Vulgarizando e assina para o Vulgalove de carteirinha, porque mais ou menos a cada 15 dias vai ter um vídeo novo exclusivo saindo por lá. Assinando agora, tu já ganha acesso a todo o catálogo e são mais de 80 vídeos que já estão disponíveis ali por menos de 20 pilinha por mês. Vídeos dos mais variados assuntos e todos com o selo Vulgarizando. 4 qualquer lata. 3 qualquer lata. Sobre a rainha brasileira de Portugal, sobre a formação do reino de Portugal, sobre a Joana d'Arc, a invasão mongol ao Japão, a Gestapo, a opção Vulgarizando de maneirinha. Sobre a Joana d'Arc, a invasão mongol. Esse cara, o Gengis Khan, esse cara foi foda. Ao Japão, a Gestapo, a Al-Qaeda. Eu sei uma frase dele. Eu sou um castigo de Deus. Se você não cometeu grandes pecados, Deus não tinha enviado um castigo. O cara era brabo. A Ku Klux Klan, o general que deu um golpe para salvar a democracia brasileira, as grandes fomes da Índia, o Império Mexicano, o Império de Gana, a Unificação Alemã, a Revolução Texana e até sobre a Guerra do Biafra. Vira um Vulgalove de carteirinha aí que vale a pena. Fica vulgarizado. Confere esse vídeo aqui sobre crimes que chocaram o Brasil, ou então esse aqui sobre o roubo da Mona Lisa. Um beijo e vamos se amar. Será que o quadro da Mona Lisa ainda é o quadro da Mona Lisa ou é um roubado? Pergunta aí. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis.